Oi, sou a Ayane Cavalcante, eu sou professora de música e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da musicalização e a importância do ambiente em que a criança está inserida. Esse vídeo é direcionado, ao público em geral, mas em específico quem trabalha com criança, musicalização, em específico musicalização para bebê, e para os pais que estão, que tem muito pai que é interessado, que vão busca sobre como... E inclusive é importante os pais mesmo assistirem, para ter uma noção de como dar continuidade depois de uma aula de musicalização. Então, sobre importâncias no macro, da musicalização, a gente sabe aí que a musicalização influencia muito na socialização da criança. E principalmente a gente saindo de uma pandemia, onde crianças não tinham contato com outras crianças, só tinham contato com os familiares dentro de casa. Tive alunos que foi muito difícil a adaptação, muito difícil ver outra pessoa, ver outras crianças, e aí a gente sente o quanto é importante a musicalização, a socialização nesse sentido. Então, no macro, a música tem aí a socialização, como uma das principais ferramentas na transformação do indivíduo. O bebezinho que vê outras crianças se desenvolvendo, estão ali cantando, os instrumentos estão ali, então tem um momento que a gente compartilha o instrumento. Isso ele vai amadurecendo, ele vai compartilhando, ele vai entendendo que, não é só ele, porque a criança tem uma ideia de que é ela que é o centro das atenções, ela que é o centro de tudo. Então, a socialização serve para isso, para ela começar a entender que, tem outras de mim, calma, sou eu tenho minhas vontades, mas também, tem meus coleguinhas. Isso ajuda muito, muito no desenvolvimento pessoal da criança, do bebê em específico. Interação com quem participa das aulas com a criança. E eu vi muito isso, durante minhas aulas, durante esse tempo que eu tô dando aula, que quem participa com a criança, se a mãe tá ali com a criança participando, cantando, interagindo, o vínculo entre elas aumenta muito, muito mesmo, de uma forma que a criança se sente mais segura, realmente ela se sente mais segura. E quando muda, eu percebi também que quando muda, a mãe começa indo nas aulas, depois a mãe não pode ir, vai a cuidadora, a criança já dá uma travadinha, e aí, porque ela já estava acostumada a interagir com a mãe, e aí vai a cuidadora, e aí passam algumas aulas, ela vai começando a criar vínculo com a cuidadora, aí depois volta para a mãe, aí ela estranha. Então, é importante que mantenham uma constância de quem está participando com a criança, porque a mudança, nesse sentido, ela pega segurança em algo, ela está aprendendo uma palavra nova, ela está aprendendo uma musiquinha nova, então ela já está acostumada com aquela pessoa em si, com aquele grupinho. Quando muda, a gente vê que tem diferença, que isso influencia também. Eu anotei alguns pontos, por isso que eu estou dando uma olhadinha aqui. O vínculo, a gente sabe que é muito importante, na musicalização, e principalmente na musicalização com bebês, a partir de 6 meses, 7, que ele está vivendo, está começando a descobrir coisas novas, está começando a deslumbrar, a conhecer outras criancinhas. Então esse é o macro do desenvolvimento que a musicalização ela proporciona. E aí tem os micros, que a gente já conhece, muitas pessoas também falam, é sobre a coordenação motora. Então, a criança, ela tá ali, e aí a professora, a gente coloca alguns instrumentinhos. Então, ela vai pegar no instrumento, ela vai tentar, ela quer saber como é que funciona, como é que toca, ela mexeu, ela descobriu que se mexer vai sair um sonzinho e ela vai mexer de novo. Então, isso já trabalha o movimento, já trabalha a imaginação da criança. Então, ela vai repetir, porque ela descobriu um som, ela sabe que se ela mexer daquela forma, vai sair um som e ela vai... Então, isso é o estímulo. Isso onde está o desenvolvimento, são nesses pequenos detalhes.
Tem gente que acha que, meu filho faz 2 meses de musicalização e ainda não sabe tocar nada. Não. Musicalização não é para ensinar seu filho ou sua filha a ser um exímio violinista, instrumentista. Não é para isso. A musicalização usa a música como uma ferramenta de desenvolvimento corporal, cognitivo. Não é para transformar seu filho. Sim, se ele quiser vir a ser um instrumentista, isso vai ajudar muito. Ele teve uma base. Mas o principal fator não é esse. O principal é o desenvolvimento dele. É ele saber conviver com outras pessoas, ele saber compartilhar. É a música como ferramenta principal na transformação, no desenvolvimento da criança. A musicalização tem esse intuito. E aí trabalha a imaginação, né? Ele já imagina, pega um instrumentinho, imagina várias coisas. E ele quer criar, quer fazer novos sons, e aí ele tenta com a perna, tenta com a boca, e aí, enfim, a imaginação é o que vai aflorar. Conhecer os instrumentos, uns dos envolvimentos também. Muita criança não conhece assim, né? Não tem o intuito de ter instrumentos em casa. Então, na aula ele tem essa capacidade de conhecer os instrumentinhos. Então a gente leva o xilofone, ele vê o xilofone, ele sabe que se passar a baquetinha, ele vai sair um sonzinho e aí ele já vai aprendendo o nome. E aí onde entra a questão da fala, que já ajuda na fala. Apresentou o instrumento, o xilofone, e aí ele, toda a aula, essa repetição, né, que a criança aprende por repetição, toda repetição ele vai lembrar xilofone. Às vezes não fala a palavra correta da forma que tem que ser dita, mas ele já sabe que ali é o xilofone. Já tem aluno que pega às vezes o xilofone e a gente, que instrumento é esse? Ele bota como se fosse telefone. Então ele já sabe mais ou menos associar o xilofone e telefone. Ele sabe que aquele som é parecido, ele só ainda não, mas está no caminho. Então ele já associa, já desenvolve a questão da fala, a questão de reconhecer os instrumentos, de tocar o instrumento e ele saber qual é o instrumento que está tocando. Então, isso é muito importante e realmente no desenvolvimento auditivo também da criança, né? A percepção, trabalha muito a percepção da criança. Pegar o instrumento, tocar, fazer som, os pais estarem presentes, isso ajuda bastante. E aí, onde entra a questão do ambiente, né? A criança vai para a aula, tem todo esse estímulo, tem todo esse, né, contato com outras crianças, contato com outras pessoas. Chega em casa, os pais não colocam nada. Então, nesse sentido de desenvolvimento, é importante que a família caminhe junto, né? Que a família entenda qual é a importância desse ensino, que está em jogo ali o desenvolvimento da criança. Então, chega em casa, um dia depois, vê qual é o repertório que a professora está usando, coloca as musiquinhas em casa, não é botar a criança na frente da televisão e deixar ela assistir ali durante 1 hora, não. Não é isso. É você interagir em casa também com as musiquinhas que são passadas durante a aula. Isso dá um boom de estímulo que vocês não têm noção. Então, a família é muito importante nesse sentido. É essencial. Família, escola, o ensino. Aprendeu em casa, conheceu algo novo, chegou em casa, a família tá ali, tá estimulando, tá se mostrando presente. A criança sente muito mais confiança. E aí é só questão de tempo mesmo para amadurecer e ele ter realmente habilidades muito bem formadas, né? E aí ele vencer o que quiser daqui pra frente, né? Porque tem gente que quer, meu filho gosta muito de bater, vai ser baterista. Não é isso. Criança gosta de bater, criança gosta de fazer som, gosta de fazer barulho. Então não é porque a criança gosta de bater que o pai vai, ele vai ser baterista porque ele gosta de bater. Não. Eu, quando era pequena, eu construí inúmeras baterias e, né, não segui a carreira de baterista. Até os pais têm que entender que, tipo, ele gosta de bater, estimula ali, ele batendo com o tempo, ele vai criando afinidade, vai conhecendo outros instrumentos e vai, né, o seu jeito, a sua personalidade vai caminhando para certos instrumentos, né? Então, isso é muito importante. Então, no vídeo de hoje eu gostaria, né, falei um pouco sobre a importância da musicalização. Não vai ser um vídeo longo, tá? Nem se preocupe, já tá encerrando.
mas é só para detalhes, a importância da musicalização e do ambiente, o quanto o ambiente ele ajuda no desenvolvimento da criança, ele fortalece, são estímulos. Então, família, professores, né? O professor sempre converse com as famílias, estimule a família a estar presente, né? As famílias, né? Os pais, mães que estiverem assistindo, né? Sejam mais presentes também na vida dos seus bebezinhos, que é só alegria daqui para frente. Até mais. Gostaram? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários que a gente vai respondendo de acordo com o tempo, tá bom? Depois a gente vem com mais outro assunto. Até a próxima. Tchau.